Graça e paz, bonitinhos e bonitinhas. Aqui é a pastora Dani, do Ministério Face a Face com Deus. Eu quero convidar você para que você se inscreva no nosso canal e ative sempre o sininho para que a cada vídeo novo postado você possa ser notificado. Quero também pedir que você compartilhe o link do nosso canal para um número maior de pessoas, para que elas também possam ter acesso às nossas mensagens e às nossas ministrações. Para você que já tem nos acompanhado, nós vamos continuar, vamos dar sequência no tema Conselhos da Serpente ou Conselhos do Espírito. Quem tem ministrado você? Quem tem aconselhado a sua vida? Nós começamos a falar no nosso último vídeo a respeito das consequências que a desobediência de Adão e Eva trouxe, não só para eles, como para toda a sua descendência, como para o ambiente em que eles estavam inseridos ali no Jardim do Éden. Começamos a falar da primeira consequência, que é cada atitude sua, cada decisão ou escolha que você faz, isso vai repercutir nas outras pessoas. Você vê que a decisão de pecar, a decisão de obedecer foi de forma individual. Eva decidiu individualmente, pecou. Adão decidiu individualmente e pecou. Mas no versículo 7 você vê uma convergência coletiva. Ambos tiveram seus olhos abertos. E agora ambos vão sofrer as consequências desse pecado. Então nós falamos no nosso vídeo anterior que cada atitude sua de desobediência não é só você que vai sofrer o dano. Não é só você que vai sofrer as consequências. Todos aqueles que estão à sua volta, familiares, cônjuges, filhos, colegas de trabalho, irmãos da igreja, todos vão sofrer o dano se você decidir se mover erradamente pelos conselhos da serpente, pelos conselhos de Satanás. E é bom a gente lembrar da história de Jonas. O que houve com Jonas? Deus deu uma ordem para ele. Deus deu uma palavra para ele. Ele disse para que Jonas fosse até a cidade de Nínive pregar a palavra de Deus, pregar arrependimento. Mas a Bíblia diz que Jonas desobedeceu, ou seja, ele escolheu não obedecer a Deus. Ele fez uma escolha errada. Ele tomou uma decisão errada. E ele se moveu debaixo dessa escolha errada. Foi parar no navio para fugir daquilo que Deus tinha preparado para ele. E dentro daquele barco houve uma grande tempestade. E pessoas que estavam ali, os tripulantes que estavam ali, nada tinham a ver com a vida de Jonas. Mas a atitude errada que ele teve trouxe consequências. E aquelas pessoas sofreram prejuízo, sofreram dano. Por quê? Porque estavam inseridas no mesmo ambiente que ele. E quando ele descobre, que estava acontecendo ali uma tempestade, ele pede para que fosse jogado para fora do barco, jogado no mar. E a partir do momento que ele foi lançado no mar, a tempestade cessou, a tempestade parou. Muitas vezes nós estamos causando tempestade na vida das pessoas porque estamos nos movendo pelos conselhos da serpente e estamos fazendo escolhas, tomando decisões erradas e outras pessoas estão sofrendo com isso, sofrendo as consequências junto conosco por causa da nossa desobediência. Então aqui vai uma palavra para você, essa palavra se chama responsabilidade. Seja responsável. Antes de se mover por conselhos, identifique se esses conselhos são de Deus ou não. E quando você identificar, pense duas vezes antes de tomar uma decisão. Não pense só em você. Não pense só no que é melhor para você, no que é mais cômodo, mais confortável para você. Não pense só no seu prazer, no seu deleite, no seu conforto. Tenha responsabilidade a partir de uma consciência de que nada que você decidir vai ficar só em você. Então seja uma pessoa que pensa no outro, que pensa no coletivo. Aprenda a viver uma vida de renúncia. Muitas vezes não só o abandono do pecado se faz necessário. Muitas vezes nós temos que renunciar até as coisas que são permitidas por causa das pessoas que estão à nossa volta, por causa das pessoas que estão ao nosso redor e que de alguma forma são influenciadas por nós, são até mesmo lideradas por nós, recebem a nossa influência, recebem a influência das nossas escolhas. Então tenha responsabilidade. Sabe aquele argumento que muitos dizem, ninguém tem nada a ver com a minha vida?
Ninguém tem nada a ver com a sua vida no sentido de julgar você, no sentido de condenar você. Mas essa palavra ela é muito subjetiva, porque as coisas não são assim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você não é um ser isolado. Você não vive sozinho. E também as pessoas têm o costume de dizer assim, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Isso é uma falta de sabedoria e de entendimento tão grande. Porque Deus, quando criou o homem, Deus, quando criou a mulher, criou para que eles tivessem relacionamento. Então, uma das identidades do ser humano é se relacionar. Deus fez o homem para se relacionar com eles ali no jardim. E Deus fez o homem e a mulher para que eles se relacionassem entre si, como marido e esposa. Então não existe isso de que você não precisa de ninguém, não depende de ninguém. Você é um ser relacional. Você tem uma família. Você tem pai, ou você tem mãe, ou você tem esposo, esposa, filhos. Se você trabalha, você tem um ambiente de trabalho, onde ali tem pessoas envolvidas que estão no mesmo barco que você. Se você congrega numa igreja local, você tem irmãos à sua volta. Que se você, porventura, pensar só em você, outras pessoas vão sofrer o dano das suas escolhas erradas. E se essas escolhas foram a partir de um conselho da serpente, todos sofrerão o dano da sua escolha e da sua decisão. Então pense, primeira consequência de Adão e Eva no jardim. Trouxe consequências no âmbito coletivo. E depois, mais para frente, nós vamos falar sobre isso. Seus filhos colheram essas consequências. É aquilo que eles escolheram erradamente, o ato de desobedecer, o ato de ouvir a voz da serpente, fez com que os filhos deles também pagassem por isso. E eles sofreram consequências que você bem sabe da história de Caim e da história de Abel. Como que foi o comportamento deles? O comportamento deles já foi de uma natureza caída, já foi de uma identidade distorcida. Eles já nasceram fora do lugar, fora do propósito, num ambiente onde a terra era amaldiçoada, num ambiente que eles escolheram por causa de uma decisão errada que os seus pais tomaram. Então, se você não quer pensar só em você, né, pense nos seus filhos, pense nas pessoas que você ama, ao invés de olhar só para o seu umbigo, pensar só no seu deleite, só no seu prazer, só naquilo que é melhor para você, você está fugindo da origem e da identidade que Deus te criou. Porque Deus te criou individualmente como ser, mas o seu individual sempre vai convergir para o coletivo. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar falando das consequências que esse ato de desobediência, por ouvir os conselhos da serpente, trouxe para a vida de Adão e Eva. Que Deus te abençoe e um beijo no seu coração.